Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, em destaque, as sessões plenárias dos dias 5 e 6 de junho de 2013. Karina, uma semana que teve vários julgamentos que aconteceram, predominância de matéria penal, mas os destaques são especificamente processos, entre os quais um que, na verdade, foi iniciado e ainda um destaque fora do plenário, mas que incidirá diretamente nas atividades dos ministros, nas decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal, que é a aprovação pelo Senado Federal do agora futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, efetivamente, após a aprovação, pela sabatina do Senado, do advogado Luiz Roberto Barroso. Sem dúvida foi uma semana bastante movimentada. E na quarta-feira, aqui no Supremo, os ministros se debruçaram sobre o mandado de segurança, que envolve justamente direitos políticos e a possibilidade, por meio desse mandado de segurança, de se fazer um controle de constitucionalidade prévio de uma tramitação de um projeto de lei que está agora no Senado Federal, já aprovado na Câmara dos Deputados. Esse mandado de segurança, como você disse, foi iniciado. Os ministros acabaram decidindo que é possível, sim, a intervenção de outras pessoas, além do autor do mandado de segurança, nesse caso, por se tratar de controle, aprovando, portanto, por maioria, a inserção nesse mandado de segurança dos chamados amite curiae, e na quarta-feira também, como você disse, matéria penal predominando, um recurso extraordinário de grande repercussão e com repercussão geral, inclusive reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e 2 habeas corpus também foram julgados nessa quinta-feira. Uma semana, como eu disse, bastante movimentada. Pois é, e vamos, como sempre, fatiar os temas que foram debatidos, julgados ou cujo tema foi iniciado o julgamento durante a semana, começando, como sempre, pela sessão de quarta-feira, dia 5. O plenário do STF iniciou o julgamento da ação em que se discute se será mantido ou não, como já adiantou a Karina, inclusive, a paralisação da tramitação de um projeto de lei que restringe a criação de novos partidos políticos no país. Antes do julgamento, a repórter Mara Martinez foi conferir do que se trata o tema deste processo. E vamos ver a reportagem. Então, conferindo agora, Mara Martinez. Em abril, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, determinou a interrupção em caráter liminar da tramitação do texto no Senado por considerar que a proposta pretende alterar as regras de viabilização de novas siglas. O senador Rodrigo Hollenberg ajuizou no Supremo um mandado de segurança contra ato ilegal, abusivo e inconstitucional, já praticado, inclusive, pela Câmara dos Deputados. Quando entendemos que o Congresso está descumprindo a Constituição, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal interpretando o alcance do princípio da liberdade de organização partidária, e no nosso entendimento nós não podemos modificar por uma lei ordinária um entendimento do Supremo, uma interpretação do Supremo sobre a Constituição, especialmente porque esse entendimento vai trazer prejuízos materiais irreparáveis aos partidos que estão em formação. No recurso apresentado, o Senado discorda das conclusões do ministro relator, no sentido de que o projeto de lei complementar ofenderia a Constituição Federal. O projeto de lei, já aprovado na Câmara dos Deputados, de acordo com o mandado de segurança, dificulta a criação de novas agremiações por limitar o acesso ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e ao fundo partidário, principal fonte de renda das siglas. Conforme o texto do projeto, os novos partidos políticos só terão direito à parcela do fundo partidário distribuída a todas as legendas e não à partilha feita, levando em consideração o tamanho da bancada de deputados federais. Em parecer enviado ao STF, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, defendeu a liminar que paralisa a tramitação do projeto. Pois é, vamos ver, portanto, agora como foi o julgamento na sessão plenária da quarta-feira. Vamos detalhar, portanto, esse processo. É o mandado de segurança 32.033, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Rodrigo Sobral Hollenberg, como vimos, o senador, versus presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vimos na reportagem o tema, vamos repetir para você, telespectador amigo da TV Justiça, é um mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado com o objetivo de suspender a tramitação do PL número 4.470 de 2012, esse é o número da Câmara dos Deputados, atualmente PLC número
14 de 2013 no Senado Federal. E o objetivo, especificamente, a alteração das leis 9.096 de 95 e ainda 9.504 de 1997, que estabeleceram que a migração partidária que ocorrer durante a legislatura não importará a transferência de recursos do fundo partidário e do horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A alegação é que a aprovação da proposta legislativa estaria acabando, aniquilando a liberdade material de criação de novos partidos, porque estaria inviabilizando o acesso de novas agremiações aos recursos do fundo partidário e ainda criando obstáculos para o exercício do chamado direito de antena. Karina, excelente oportunidade de falarmos a respeito deste conceito, que talvez não seja muito conhecido, direito de antena. Esse direito de antena ele está previsto na legislação eleitoral e prevê a participação dos partidos políticos no horário gratuito eleitoral. Então, é uma participação na mídia gratuita que todos os partidos devem ter. De acordo com esse projeto de lei, essa nova criação, essa inovação trazida por esse projeto, faria com que os partidos novos criados não teriam esse direito já imediato dessa participação, então ferindo esse direito chamado direito de antena. E é justamente esse um dos pontos que o mandado de segurança tenta argumentar para afastar a sua tramitação. Agora, Karina, na sessão da quarta-feira, antes do mérito, aliás, antes mesmo da sustentação oral dos advogados, houve um agravo que foi julgado, apresentado pela Advocacia Geral da União. O que é este agravo e como votou o relator? Nesse caso, a Advocacia Geral da União tentava, por esse recurso, contestar a decisão do ministro relator Gilmar Mendes, que havia recebido os chamados amici curiae neste mandado de segurança, que trata-se, na verdade, de um controle de constitucionalidade prévio para esse projeto de lei. Então, esse mandado de segurança, embora ele tenha um caráter individual, o ministro Gilmar Mendes, durante seu voto, frisou bastante essa peculiaridade do mandado de segurança. Então, contra essa decisão, o ministro relator acatou os amici curiae e contra essa decisão veio, então, o agravo regimental da União, que acabou sendo rejeitado, mantida a possibilidade da manifestação desses amici curiae no mandado de segurança. Vamos rever como foi a votação deste agravo na primeira parte da sessão. Eu penso que nós temos que fazer essa distinção entre o amicus curiae e o assistente. Porque na ação direta se admite amicus curiae, mas não se admite assistente. Assistente então Vossa Excelência está propondo que se proíba que o amicus curiae defenda uma das posições em jogo. Eu estou dizendo que na ação direta é proibida a figura do assistente. Aqui as pessoas que Vossa Excelência nominou, salvo o melhor juízo, são pessoas diretamente interessadas no desfecho da causa. Isso é a figura do assistente, clássica definição de assistente. De modo que se há essa identificação, eu não vejo como admitir. Senhor presidente, eu gosto muito de refletir sobre os temas, entendo que esse tema merece uma reflexão profunda, entendo que o Instituto do Amicus Curiae justamente visa trazer à Corte, quem sabe, um novo olhar, novos olhares, novas compreensões. Então, até em função dos próprios termos do agravo manejado pela União, do voto do ministro Theori, das ponderações do ministro Gilmar, eu opto por votar no sentido de admitir, ou melhor, negar provimento ao agravo, admitindo a presença dos amicus curiae, até para, quem sabe, amanhã ou depois, evoluir num sentido diverso, mas, por hora, eu admito. O mérito da questão aqui posta é extremamente relevante. São os limites do Estado democrático brasileiro. Se as maiorias podem, em determinada circunstância, vendo movimentações de minoria, vir a mudar as regras do jogo. O debate que está posto aqui não é um debate formal de tramitação dentro do parlamento único e exclusivamente. É um tema de fundo muito mais complexo e muito mais grave para a sociedade, para a democracia e para o Estado brasileiro. Que tipo de democracia nós queremos jogar? Que tipo de democracia nós vamos, como Suprema Corte, admitir para o Estado brasileiro? Aquela em que, conjunturalmente, as maiorias se formam e começam a mudar as regras do jogo? O tema é complexo, o tema merece Mas há outras questões, a admissão dos amigos da Corte. Há outras questões constitucionais em debate, ministro. Vossa Excelência admite, portanto. Eu admito. Considerando que foi posto que era um mandado de segurança preventivo, com peculiaridades, porque os que se apresentaram como amici curiae eram pessoas que poderiam estar na situação de litisconsorte até,
E em face do que foi ponderado, que sendo preventivo, vai se discutir uma questão não com direitos, relativa a direito subjetivo de alguém, em que pese a minha posição inicial e sem me vincular absolutamente com a tese, em face dessa peculiaridade, neste caso, e seguindo ainda pensando sobre o tema, eu vou acompanhar o relator, mas deixando claro que não me vinculo à tese, até porque, no estudo que fiz inicialmente, eu não iria aceitar. Em face dessas ponderações é que estou, portanto, aceitando pela matéria, pelo objeto e por ser preventivo. Se for um mandado de segurança de natureza ordinária, claramente a jurisprudência da Corte é contrária e solidamente, enfim, contrária à admissão desta figura. Então, senhor presidente, com o devido respeito pelo sempre abalizado voto e as ponderáveis razões apresentadas pelo ministro relator, eu voto no sentido provimento do agravo para não admitir os amici curiae no mandado de segurança, especialmente neste mandado de segurança. Presidente, peço vênia ao relator e aos colegas que o acompanharam para entender que, se a própria lei veda a participação do terceiro juridicamente interessado, não podemos acionar a legislação que dispõe sobre o processo subjetivo sobre o processo objetivo para entender que o denominado amigo da Corte, eu já disse que não é bem amigo da Corte, porque acaba dando mais trabalho à Corte, né? Que o amigo da Corte, né, pode participar desse processo, dessa ação nobre, reconheço que é o mandado de segurança, voltada à proteção de direito individual. Acompanho a divergência do ministro Theori. Destaco por todos uma recente decisão, agora de 2011, que proferi no RE 597-165 do Distrito Federal, de que eu próprio sou relator, eu peço vênia para, negando o provimento ao recurso de agravo interposto pelo eminente advogado-geral em nome da União Federal, manter a decisão do eminente ministro Gilmar Mendes, considerando ainda um ponto que Sua Excelência acentua em sua decisão, que é o da presença, no caso, em relação a esses diversos amici curiae, da figura da representatividade adequada, que é um dado absolutamente importante e relevante para o equacionamento dessa questão. Reconheço que a Corte, em situações como a presente, em que há um interesse geral, evidentemente subjacente a toda a discussão de mérito da questão, tem admitido, sim, a figura do amici curiae, do amicus curiae, em processos de índole subjetiva. Eu acompanho, portanto, a divergência, procurando o resultado, negado provimento ao agravo regimental, vencidos os ministros Theori e Zavascki, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Ou seja, permaneceram os amici curiae. Permaneceu a decisão do ministro Gilmar Mendes e aí negando provimento ao agravo regimental da União, que contestava justamente esse recebimento dos amici curiae no processo. E o julgamento, ele prossegue posteriormente, foi o julgamento do agravo, como vimos, em relação a essa questão especificamente, e o julgamento prosseguirá futuramente, você vai acompanhar ao vivo no plenário do Supremo Tribunal Federal. E daqui a pouco, destaques da quinta-feira entre as decisões dos ministros do STF e que você revê aqui no Plenárias. Plenárias está de volta, agora com os destaques da sessão plenária do Supremo da quinta-feira, dia 6 de junho de 2013. Na pauta da semana do Supremo, a decisão sobre reabrir o caso da morte do calouro de medicina da Universidade de São Paulo, que aconteceu em 1999, um caso de grande repercussão. Antes do julgamento, a repórter Ana Paula Ergang conferiu o tema do processo, incluído na pauta, vamos repetir, da quinta-feira, dia 6 de junho. Vamos rever.
O estudante foi encontrado morto em uma piscina durante um trote universitário. Os ministros irão analisar se existem elementos para a ação penal, que poderá levar a júri popular 4 estudantes que, na época, foram denunciados por homicídio qualificado. O plenário vai julgar um recurso em que o Ministério Público Federal questiona o trancamento da ação pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ entendeu que falta justa causa para o processo, porque não existiriam elementos que responsabilizem os acusados. O Ministério Público Federal argumenta que a conduta supostamente delituosa foi narrada com clareza e com a descrição das circunstâncias, o que afastaria a rejeição da denúncia. Para o MPF, a decisão do STJ cerceou a ação do Ministério Público e violou a Constituição, que reconhece a instituição do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida. Em sua defesa, os denunciados alegam que o recurso do MPF não deve ser acolhido. O caso teve repercussão geral reconhecida pelo STF em 2009. Os ministros entenderam que o tema do processo apresenta relevância do ponto de vista jurídico e social, indo além dos interesses das partes, porque está em jogo a soberania do júri e as funções institucionais do Ministério Público. O julgamento efetivamente ocorreu na sessão da quinta-feira, como já dissemos, dia 6 de junho. Trata-se aqui do recurso extraordinário 593.443, relatoria do ministro Marco Aurélio, Ministério Público Federal versus Frederico Carlos Jânia Neto e outros. O recurso contestou especificamente um acórdão da 6ª turma do STJ, que determinou o trancamento da ação penal movida contra os recorridos no caso da morte do calouro da Universidade de São Paulo por homicídio qualificado. Karina, o fundamento no caso aqui foram citados em vários debates que aconteceram, foi um processo bastante debatido. Foi alegado pelo Ministério Público ofensa ao artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, e ainda a violação ao artigo 5º, inciso 36. Do que tratam esses dispositivos? O Ministério Público entendeu que haveria uma inconstitucionalidade porque a sua atuação estava sendo, de uma certa forma, impedida, já que ele acreditava que trazia vários elementos de prova ou indícios que seriam suficientes para levar esses acusados a um julgamento perante o Tribunal do Júri. Mas esse não foi o entendimento do STJ. Para o STJ, não houve qualquer violação do artigo 129, que trata justamente das funções institucionais do Ministério Público, entre uma delas, a instituição de promover privativamente a chamada ação penal pública, conforme determina o próprio Código Penal. Há determinados crimes que são públicos e só o Ministério Público pode promover a ação penal, outros que são privados, outros são condicionados à representação da vítima, e quem delineia tudo isso é o Código Penal. E uma outra argumentação é de que estaria sendo violado o juízo natural do Tribunal do Júri para analisar essas questões e efetivamente trancar ou não a ação penal. Então a gente chama de sentença de pronúncia, que, ao que consta pelo Ministério Público, e uma maioria que ficou vencida no Supremo Tribunal Federal, deveria ser uma decisão do próprio juiz de primeiro grau aferir se havia condições ou não para mandar esses acusados para o Tribunal do Júri, e não uma competência do STJ, e que, por isso, alegava-se a violação do artigo 5º, inciso 38, que fala dessa competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos chamados crimes dolosos contra a vida. Pois é, voto do relator ministro Marco Aurélio. Para ele, o STJ teria, sim, se excedido ao trancar a ação penal. Ficou claro que o Superior Tribunal de Justiça, em posição contrária à hora defendida, terminou por substituir-se, em primeiro lugar, ao juízo e, em segundo, ao Tribunal do Júri, órgão cuja competência se encontra definida no artigo 5º, inciso 38 do Diploma Maior. A valoração ocorrida e o cotejo analítico de provas, testemunhos e perícias médicas provocado, reconheço, pela inicial do habeas corpus de 125 folhas, indicam ter o superior adentrado seara imprópria à ação de habeas corpus, diante da narrativa de fato típico, antijurídico e culpável, não alcançado pela prescrição punitiva,
cabe apenas e tão somente permitir que a ação penal siga o curso natural, para suplantada, se o for, a fase de pronúncia, porque a ela não se chegou, houve obstáculo ante o deferimento da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da sentença de mérito, serem esquadrinhadas todas as provas e evidências pelo juízo natural. Conheço o presidente do extraordinário e o provejo para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, determinando o prosseguimento da ação penal 230 de 99 perante o juízo competente, qual seja o da 5ª Vara do Júri do Foro Regional 11º Pinheiro, São Paulo. É como voto. Pois é, Karina, a partir do voto do ministro relator Marco Aurélio, tivemos não apenas as exposições dos votos, mas também vários debates e diversas questões, até mesmo doutrinárias, colocadas nesta sessão, inclusive com posicionamentos diferentes, no sentido do conhecimento ou do não conhecimento, do conhecimento e de não se acatar os argumentos, várias posições que foram colocadas. Frigir dos ovos, Karina. Eles acabaram negando o provimento a esse recurso extraordinário proposto pelo Ministério Público e mantiveram, portanto, o trancamento da ação penal. O ministro Celso de Mello, inclusive no seu pronunciamento, muito falou, não só o ministro Celso de Mello, mas os demais que também votavam nesse sentido, sobre a justa causa para a propositura do habeas corpus e entenderam que provas lícitas, idôneas e insuficientes seriam justa causa para deferir o habeas corpus e, portanto, trancar a ação penal, conforme fez o Superior Tribunal de Justiça, que não teria havido usurpação dessa competência e, portanto, ficaram vencidos apenas o ministro Marco Aurélio, Teori Zavascki e o ministro Joaquim Barbosa. Decisão, portanto, em destaque na sessão plenária da quinta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Outra decisão que marcou a semana, que aconteceu fora da própria Corte, mas que incide diretamente, não apenas no Supremo Tribunal Federal, mas também nos trabalhos do plenário, foi o fato de que o advogado Luiz Roberto Barroso, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, teve o nome aprovado pelo Senado. Aos 55 anos, ele vai assumir a vaga do ministro aposentado Aires Brito. Você vai conhecer agora um pouco da trajetória do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso. Este foi o nome indicado pela Presidência da República para ocupar o cargo de ministro da mais alta corte do país. A vasta experiência explica a escolha do nome. Atua como advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor titular na Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde 1982. É doutor pela mesma universidade e mestre pela Yale Law School. Se destaca também pela atuação no exterior. Foi pesquisador e professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard e, recentemente, participou de uma banca de doutorado na mesma instituição, arguindo uma tese que discutia o tema das ações afirmativas no Brasil. Luiz Barroso também é conferencista em universidades da Polônia e da França. É autor de livros na área de direito constitucional e dá palestras em congressos e eventos. Luiz Roberto Barroso já atuou em casos de grande repercussão. Fez sustentações orais aqui no Supremo Tribunal Federal na defesa de Cesare Battisti e outras questões delicadas, como pesquisas com células tronco-embrionárias e interrupção da gestação de fetos anencéfalos. Nascido em Vassouras, interior do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso seguiu os passos dos pais. O pai foi procurador do Estado e aposentou-se pelo Ministério Público. A mãe era advogada, formou-se pela Faculdade Nacional de Direito nos anos 50. Barroso é casado e tem 2 filhos. Se divide entre o Rio de Janeiro, Brasília e Itaipava. Aos 55 anos, chegou a um momento importante da vida. Em entrevistas à TV Justiça, já compartilhou um pouco do conhecimento que possui. Justiça significa dar a cada um o que lhe é de direito na justa medida. Justiça significa assegurar que todos sejam livres e iguais. Justiça significa
dar condições materiais mínimas às pessoas para que possam fazer as suas escolhas existenciais. Também abriu sua biblioteca para expor as raridades. Meu primeiro Fernando Pessoa, marcado, rabiscado, lido, relido, em que tem talvez a minha poesia favorita em língua portuguesa, que é que ele fala: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Esse fecho tão feliz, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pois é, Karina, temos até uma coincidência interessante aí. O agora futuro ministro Luiz Roberto Barroso, gostando de poesia, foi a expressão que você utilizou no direto plenário. Há uma continuidade poética na medida que a cadeira era ocupada antes pelo ministro Aires Brito, que é um poeta. Também eu dizia de uma hereditariedade poética na cadeira do ministro Aires Brito e agora preenchida com o ministro Luiz Roberto Barroso, sem dúvida. E lembrando que estes são os destaques da semana e a posse também do ministro Luiz Roberto Barroso, quando marcada efetivamente, você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Justiça. E na próxima semana temos mais julgamentos, né, Karina? Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, com o direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.